Olá, meus amigos. Esse é mais um daqueles vídeos em que estabeleço um canal de maior interação com vocês. Perguntas e respostas, não é? Muito bem, indo diretamente ao ponto. Um amigo pergunta: sou católico romano e, como tal, preciso ter respeito pelo Papa reinante e o ver como uma autoridade inquestionável, uma vez que a sua posição de vigário de Cristo é um constituinte da fé católica. Mas eu não consigo ter no Papa atual, nesse dia em que gravo o vídeo ao Papa Francisco, um sentimento real de confiança, aquele que uma ovelha deve ter no seu pastor. Então fico a pensar que mais cedo ou mais tarde a natureza da vida irá tirar esse pontífice do seu posto e trazer outro, que será então mais parecido com o padrão dos papas que mais me faziam sentir confiança de uma ovelha. Este modo de pensar você considera uma falsa forma de fé? É errado eu desejar que as condições materiais da minha religião se modifiquem para que eu tenha mais força espiritual? Qual seria o equilíbrio entre a rendição e o anseio natural pelo que nos parece melhor? No seu caso, há algum paralelo? Bom, vejamos aqui a questão, né? Esse amigo é católico e ele não gosta do Papa Francisco. Só que os católicos têm em relação ao Papa, que é o chefe da Igreja Católica, uma relação constitucional, ou seja, eles precisam acreditar que o Papa é ungido por Deus para uma missão que é conduzir a Igreja de Cristo, como eles acreditam ser a Igreja Católica. Então, o Papa nunca é apenas um cara que está lá, ele é uma pessoa especial, porque foi munida pela graça de Deus para exercer uma função insubstituível, não é? E aí o que acontece é que ele tem esses dois pontos, né, na cabeça dele. Ao mesmo tempo ele sabe que como católico ele precisa amar o Papa, obedecê-lo e confiar nele. Ele não gosta muito do Papa porque considera que o Papa não é confiável, ele não gosta da maneira como o Papa conduz o seu papado. E aí ele diz que tem a esperança de que, como naturalmente todos morrem, o Papa Francisco um dia vai morrer, um outro Papa virá e aí esse Papa poderá ser um Papa que ele goste. E aí ele vai poder ter essa situação harmonizada na sua vida. Ele ao mesmo tempo identificará a autoridade do Papa e ao mesmo tempo aceitará o seu guiamento. E aí ele está perguntando se isso é compatível com uma fé verdadeira, uma fé sincera. Certamente ele entra em contato comigo sabendo do meu direcionamento para Sri Ramakrishna. Aqui eu sempre vou tentar direcionar a questão para esse parâmetro de Sri Ramakrishna. Ele diz então se isso aqui é saudável, se isso é compatível com uma fé verdadeira, não é? E como conciliar isso, né? Uma obediência a Deus que tudo determina na vida e ao mesmo tempo você ter a sua própria percepção das coisas, do certo e errado das coisas. É claro que existem particularidades aqui, e ele disse que eu tenho um paralelo nisso com a minha situação. Bom, é claro que existe aqui, né, uma coisa muito específica da religião católica romana, da qual ele faz parte, que é esse dogma da fé, de estabelecer que o Papa sempre é uma pessoa com uma autoridade divina inquestionável no que diz respeito à fé. Você deve acreditar que ele vem de uma linhagem, né, que vem de São Pedro, então, de Cristo, né, como um líder da igreja. Esse é um ponto particular da fé católica, de fato faz parte da fé católica de modo, né, inexorável. Um católico não pode deixar de acreditar nisso. Eu lembro que quando eu me converti à igreja cristã ortodoxa, eu de berço era católico romano, e estava querendo escolher uma igreja tradicional do cristianismo para ficar. E um ponto fundamental para a minha opção naquele tempo pela igreja ortodoxa foi entender que como eu não tinha esta fé no Papa, eu não considerava que o Papa era isso que os católicos têm que acreditar que o Papa é. Eu falei, então eu acho que o meu caminho mais é a Igreja Ortodoxa mesmo, porque eles têm uma compreensão diferente da posição dos bispos e tudo mais. E aí isso para mim foi muito decisivo. Então eu considero que o católico romano que leva a sério essa sua identidade como católico romano, ele não pode ter esse ponto aqui como relativo. Eu acho
que esse ponto é muito decisivo para os católicos. Então, se a pessoa não acredita nisso, que o Papa é dotado de uma graça divina para conduzir a Igreja de Cristo, eu acho que essa pessoa não deve ser católica. Porque aí eu acho que é aderir a uma confissão que não é a sua confissão de fé. Você entendeu qual é a confissão e você confessa algo que você não confessa no seu coração. E eu acho que isso não é bom. Seguindo o exemplo de Sri Ramakrishna, nós precisamos ser verdadeiros. Sri Ramakrishna era muito amplo em dizer: qualquer caminho espiritual que fale sobre buscar Deus com amor é um caminho possível de você realizar isso. Ele pode te ajudar. Mas você precisa ser muito integrado nesse caminho, você precisa acreditar muito, ter muita intensidade nisso e fazer as coisas com muita verdade. Mesmo que você saiba no seu coração que existem outros caminhos que fazem coisas também nesse diapasão, você tem que escolher um, e com este um você tem que ter uma relação de muita confiança. Então, seguindo o caminho de Sri Ramakrishna, eu não acho que você possa ter esse tipo de duplicidade. Quando, por exemplo, eu me desconectei da fé cristã ortodoxa, não foi porque eu achava que tudo na igreja ortodoxa era ruim, mas foi porque eu me desvinculei de certas crenças fundamentais. Aí eu pensei, eu não posso ter uma relação falsa até a página 3 com esses pontos aqui. Com esses pontos aqui eu preciso ter plena confiança. Na igreja ortodoxa não tem muito problema. Se você acha que o patriarca, por exemplo, é desviado, você não vai se desvincular da fé ortodoxa por causa disso. Porque é notório que a graça está na igreja. Então, às vezes, pessoas na igreja podem se desvirtuar da graça. Isso é um pensamento que os ortodoxos desenvolvem. O católico não pode pensar isso a respeito do Papa. Ele não pode pensar que o Papa é um inimigo do objetivo da igreja. Então, a esse amigo eu digo que ele precisa resolver isso, eu acho, na cabeça dele. Porque se ele é tão católico assim, ele precisa levar a sério o que a Igreja Católica diz. A Igreja Católica diz que você deve confiar no Papa. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ficar torcendo para que o Papa Francisco, né, passe logo. Não que ele esteja desejando a morte do Papa Francisco, mas ele está desejoso que uma condição melhor se dê para ele. Eu acho que não tem muito a ver com a fé dos católicos. Né? Mas estou falando isso aqui de fora, mas é assim como eu vejo. E eu não acho que seja bom para ninguém ter esse tipo de caminhada espiritual na qual você confessa coisas que você de fato não crê. Qual seria o equilíbrio entre se render a Deus e ao mesmo tempo buscar coisas que você ache melhor? Perfeito. É você buscar o caminho religioso que seja de fato mais adequado às suas crenças. Assim você está buscando Deus, você está se rendendo, você confia apenas em Deus, você quer apenas Ele, mas você escolhe uma prática espiritual que seja plausível para o seu coração e para a sua mente. Eu acho que esse rapaz precisa avaliar de fato a sua conexão com a fé católica. Eu acho. Aí ele pergunta no fim se tem algum paralelo à situação que ele descreve com a minha vida. Não. Eu não tenho nenhum tipo de questão assim, eu tenho que acreditar em algo, mas eu não acredito, e isso me faz torcer. Não. A minha vinculação com o projeto que Sri Ramakrishna apresenta, é me unir a Deus, com o meu coração e com a minha mente. Eu não sou uma pessoa que tem o amor puro por Deus. Eu sou uma pessoa muito mundana, sou uma pessoa muito atada. Mas eu já entendi que a felicidade é o amor a Deus. Então eu estou buscando pela graça de Deus, estou tendo Sri Ramakrishna como meu professor e o meu ideal. Então é apenas isso que tem no meu caminho. Não tem mais nada no meu caminho. Eu não preciso me adequar a nada, a não ser tudo que leva a isso. Mas as pessoas que estão vinculadas a religiões, assim, que têm, né, suas confissões de fé, elas precisam ser fiéis no seu coração àquilo que elas dizem confessar. Então, se você é muçulmano e você confessa as coisas que os muçulmanos precisam acreditar, você precisa acreditar naquilo. Para ser um praticante sério. Não porque é para que funcione. Se você é católico
e você desconfessar coisas que a fé católica confessa, você precisa avaliar se isso verdadeiramente é uma confissão verdadeira. Que o seu sim seja verdadeiro, né? Seu não também. Você possa ser íntegro com isso. Verdade é imprescindível para a vida espiritual. Não é? Pessoas que fingem acreditar em algo para se encaixar numa estrutura, profissionais da religião, por exemplo, coisas assim. Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida que não acreditavam em nada daquilo que professavam, daquilo que sacramentalmente até ministravam. Essas pessoas, eu acho que estavam num caminho muito problemático da sua vida espiritual. Estavam mundanizando uma via. Eu vejo isso muito acontecer. Às vezes com mais consciência, às vezes com menos consciência. E para o praticante, que não é um sacerdote, um ministro, isso também é muito sério. Não é? Não é que você precise ter, em relação a todas as tradições de uma determinada tradição, a intensidade de pensamento. Mas a respeito de certos pontos, se você quer ser identificado dentro daquela linha, você precisa ter verdade naquilo. Ok? Muito bem. Sendo bem honesto com esse amigo. Ok? Talvez não seja a resposta mais legal, mas... enfim. Uma outra questão. Um rapaz escreveu: e antes, essas questões aqui, elas são muito assim sobre o viver. O que eu posso fazer aqui é orientar como eu acho mais positivo diante desse paradigma. Mas é claro que as circunstâncias da vida de cada um, não é, têm as suas próprias características. Mas eu estou falando aqui de um modo mais geral. Tendo como objetivo aquelas pessoas que estão buscando respostas aqui, considerações aqui, estão buscando uma palavra para como eu posso me tornar mais consciente da minha natureza espiritual e como eu posso me aproximar mais do objetivo da minha vida, que é conhecer Deus. É claro que para algumas pessoas essas questões não valem nada, mas eu acredito que não são essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Não é? Muito bem. A questão desse rapaz é a seguinte: vivo um dilema. Tenho uma amiga, uma amizade de mais de 10 anos. Sempre fui apaixonado por ela, mas ela nunca percebeu ou nunca desejou dar aberturas para um namoro. Há 2 anos, ela conheceu um rapaz e agora está noiva. Um cara legal que também se tornou meu amigo. E acho que ele não desconfia dos meus sentimentos. Eles provavelmente vão se casar no final deste ano e têm tudo para ter um casamento duradouro. O caso é que não consigo deixar de ter o sentimento que tenho, e isso também me atrapalha a tentar ter um relacionamento meu, fora o fato de eu ser muito tímido e nunca ter tido uma namorada. Então, esta minha paixão por ela muitas vezes se manifesta por fantasias sexuais. E claro, por masturbação. Fora esta coisa da inevitável inveja que sinto do noivo dela e da relação em si. A minha pergunta é: este meu interesse por ela é uma conta kármica que eu pago? Se for assim, eu devo me declarar a ela e arriscar seriamente a amizade, mas ser ao menos honesto? Sri Ramakrishna disse que a verdade é a ascese desta época. Estas fantasias eróticas que tenho por ela podem ser consideradas o pecado da luxúria que Sri Ramakrishna tanto fala? Mesmo que eu sinta real amor por essa mulher? Como é possível dedicar todo o coração a Deus quando se sofre tanto por um sentimento assim, de paixão por uma pessoa? Como resolver? Bom, primeiro, na alegria profunda que alguém que esteja meditando as palavras de Sri Ramakrishna esteja considerando as coisas mais agudas da sua vida, sob o ponto de vista de Thakur. Fico muito feliz mesmo em poder desenvolver conversas assim. Graças a Deus é para isso que esse trabalho existe. Não é? Então, eu recebo com muito respeito essas considerações e vou tentar, né, fazer o melhor aqui com a graça da cura e da mãe. Bom, o primeiro ponto, né, é que você tem uma relação com essa moça, uma relação, né, você tem um sentimento que você nunca revelou a ela. Então, vocês são 10 anos amigos e ela nunca o percebeu assim. Talvez você não tenha manifestado a ela o seu sentimento muito interno, até porque você diz ser tímido e talvez você não consiga caracterizar a sua expressão, né, de
desejo de amor romântico por ela de modo que ela perceba. Ou ela tenha percebido e não queira ter dado entrada. Mas você nunca saberá disso, porque você nunca ofertou os seus sentimentos a ela. Eu entendo toda a questão melindrosa de você ficar com medo de arriscar a amizade. Mas o ponto é que você já está comprometendo a sua amizade muito gravemente, porque o seu sentimento por ela é todo muito atormentado, né? Então você não pode ter. Ela está sendo talvez beneficiada disso, mas você está prejudicando muito o seu próprio sentimento. Então, eu acredito que você deve sim falar com ela. Deveria ter falado com ela antes. E eu acho que deve, que deve sim dizer a ela sobre o seu sentimento, é, para que você se pacifique em relação a isso. Não é para que você tente demovê-la do relacionamento que ela tem com esse rapaz, mas é para que você fique em paz. Diz Siri Saradevi, a Santa Mãe, que você pode ter a graça do guru, você pode ter a graça dos devotos, você pode ter a graça de Deus. Mas se você não tiver a bênção da sua mente, você não conseguirá absorver essas graças. O que isso significa dizer? Que nós precisamos estar em paz com a nosso pensamento. Nós não podemos ficar colocando essas coisas de culpa, de dúvida. E se eu tivesse feito de outra maneira? E se eu pudesse falar assim? E fantasiando coisas que não se constituem de nada real, criando realidades alternativas, não é? Então, veja, você preza a amizade por essa moça, mas você não está vivendo uma amizade por ela, você está vivendo uma tortuosa relação interna de desejo que não pode ser satisfeito porque você nem mesmo deu o passo de se declarar. Ah, mas puxa vida, e a vergonha? Se ela falar que não é assim, que nunca me viu assim, se decepcionar, vai ser uma situação muito desagradável. Mas é agradável agora o que você vive? Não. Então eu acho que sim, para que você se beneficie de alguma serenidade, porque ela vai dizer para você, desculpe, mas não dá, eu não sinto assim. Ok, podemos continuar sendo amigos, então você sabe o que eu sinto, eu tenho muito amor por você, afeição por você. Eu queria ser sincero. Pode ser que ela não reaja bem assim e fale, não, agora não dá nem mais pra gente ser amigo. Pode ser. Isso vai ser dolorido pra você, mas vai ser uma dor que vai se curar com o tempo. Isso que você está cultivando talvez permaneça por mais tempo. Então, novamente, o caminho de Sri Ramakrishna é o caminho da verdade. Não significa dizer que nós temos que chegar às pessoas na rua e falar, você é feio, você. Não, não é isso, tá? Não é ser assim. Ao contrário disso. Sri Ramakrishna sempre disse, é preciso tentar não magoar as pessoas. É preciso se esforçar para não ser rude. Ele disse, se alguém chega para você, perto de você, e não tem, por exemplo, uma perna, você não chega para a pessoa e fala, ei, de qualquer maneira, como ela perdeu aquela perna e tudo mais. Você é cuidadoso em tratar com uma situação que pode ser melindrosa para a pessoa. Então, amor pela verdade aqui não significa ser grosseiro, inconveniente, nem tem pessoas que são assim, né? Sem consideração nenhuma pelo outro. Chega e fala assim, mas você tem um nariz tão feio. Porque ela quer ser verdadeira, não, porque ela é uma sem noção, desgraçada, né? Então, não venhamos confundir as coisas. Mas no caso aqui, você vive um tormento. Então você precisa resolver isso. E o que você vai dar para ela é uma notícia que a maioria das pessoas ficaria lisonjeada. Alguém me ama, alguém me deseja. Pode ser que ela diga, ok, mas não dá, né? Não sinto assim, e tem um relacionamento e tudo mais. Mas você vai se livrar da questão de não saber nunca qual seria a questão. Melhor seria se tivesse feito antes dela ter um relacionamento, sem dúvida nenhuma. Porque o ponto aqui não é que você está assediando um relacionamento, você está sendo sincero a respeito do seu sentimento. Você está dizendo para ela, eu vivo esse dilema. Que numa relação entre amigos é perfeitamente compreensível também, você se abrir com seus amigos, ok? Preço aqui é o que você fica constrangido, é uma situação muito difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas dentre duas situações muito difíceis, a gente tem que escolher a menos pior. E a menos pior aqui eu acho que é você se livrar dessa sua angústia.
Aí o outro ponto os seus sentimentos em relação a isso. Você tem fantasias sexuais a respeito dessa moça e você pergunta se isso tem a ver com a luxúria que Sri Ramakrishna diz. Não, primeiro você pergunta se isso é uma questão kármica. Se o envolvimento que você tem com essa moça, se o desejo que você tem por ela é uma coisa kármica. Kármica, a palavra karma significa ato e as consequências de um ato. Ou seja, se você tem interesse nela por causa do karma de vidas passadas. Esse é o ponto. Sri Ramakrishna trataria disso dizendo o que isso objetivamente importa na sua vida. Você quer entender por que as coisas acontecem ou você quer resolver as coisas que acontecem? Vamos colocar de modo mais simples. Você tem desejo por essa moça. Você acha ela bonita, porque você acha ela atraente, por uma série de questões. Você se liga a ela. Pode ser que isso seja de vidas passadas? Pode ser, mas agora o que importa é a sua vida aqui. Então, não se preocupe com essa questão kármica. Isso é uma má ideia. Ficar pensando, será que numa vida anterior eu fui alguém assim assado e por isso eu gosto de comer gengibre? Não, não pense assim. É besteira esse pensamento. Isso não tem nada a ver com o sentimento de buscar Deus. Ok? As pessoas gostam muito de esmiuçar possibilidades filosóficas, não, entram nesse barato, mas não vai por aí não. Como podemos perceber, a sua vida tem questões práticas muito mais urgentes, né, para tratar disso. Mas no que diz respeito ao significado karma de ato e consequências do ato, claro que aqui nós temos a possibilidade de você angariar maus karmas para você, né? Os atos que nós fazemos que provêm consequências ruins. Qual é o ponto aqui? Você diz assim, o desejo que eu tenho nessa moça, ele é a paixão, a luxúria que Sri Ramakrishna diz? É claro. É claro. Que aqui, digamos que a maior energia que você está gastando na sua vida atualmente, pelo que você fala, é a respeito desse relacionamento que você não tem. Você tem só com ela na sua cabeça, qual vocês têm um relacionamento sexual, mas isso não é real. E isso prende você ao mundo. Draga você ao mundo. Você vai desenvolver como buscar amor por Deus estando preso. Pois é. Então, claro que isso aqui é a corrente da luxúria. Com toda certeza. Quando nós temos luxúria por alguém que nos corresponde em luxúria, e nós temos com essa pessoa um relacionamento sexual, se esse relacionamento sexual deriva para um relacionamento romântico, amoroso, parceiro, onde um ajuda o outro, que é o outro e é bem querente, você vai perceber que a parte da luxúria vai gradativamente tomando um lugar secundário. O amor vai crescer. Então aqui a luxúria foi um tanto quanto mitigada pelo amor, que ainda assim é apego, que não é apego por Deus, ok? Mas reduz. A corrente da luxúria é reduzida. Por isso que São Paulo apóstolo diz: bom mesmo é ser celibatário, é ser casto. E casto aqui que ele está falando é celibatário, tá bom? Só para não deixar nenhuma dúvida. Mas se você não pode. E por que ele está dizendo? Porque assim, não é um celibatário que se chicoteia e fala, eu queria tanto, mas não posso porque eu sou. Não. É aquele que diz assim, não tem interesse em nada disso de sexo, não, eu quero só Deus. Este é bom, uma natureza. Mas se você não tem essa natureza, se você tem uma natureza que pede para você ter sexo, é bom que você se case. Para que você não se abrase, ou seja, para que você não se queime num puro desejo animal. Então, sim, é luxúria isso aqui. Está transtornada por essa sua paixão e por essa sua situação toda. Então, definitivamente, isso não é um bom caminho. Você tem uma amiga que você é apaixonado e que você pensa sexualmente nela, e você desenvolve inveja pelo namorado dela, que você mesmo diz é uma pessoa legal, e você olha para o relacionamento deles de um modo invejoso. Nada disso é bom, não, cara. Tudo isso é péssimo. Não é para que você fique culpado e queira, né? É para você tentar resolver isso. E a resolução disso é declarar-se para ela no sentido de ser honesto, para que você se livre do ficar pensando e se eu tivesse me declarado. É mais para você se livrar disso do que outra coisa. Depois, para você lutar obstinadamente para não desenvolver esse sentimento, sim, de luxúria por uma mulher que não é sua. Não é? Não tem nada a ver. Não é? Então, e que você não é dela. Tá bom?
Então, isso é bem limpo assim com você. É a luta, que é esforço ascético. Verdade e lutar para dominar as nossas paixões. É um pouco antipático falar isso, né? O que as pessoas querem mesmo é o faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas isso é caminho da desgraça, tá bom? Não é faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não. Esse é o caminho do mundo. Se você quiser continuar aqui enfurnado no mundo, aí sim, podemos voltar a falar sobre aquele assunto do karma, né? Então, não. Então, você diz assim, sinto amor por ela, então isso tornaria menos luxurioso. Amor é outra coisa. Você sente por ela é desejo carnal, pelo corpo dela, pela carne dela, você quer, não é? Como se você fosse um leão, ela fosse uma zebra. Então isso aqui não tem nada a ver com amor, é luxúria só. Como é possível dedicar todo o coração a Deus quando se sofre tanto por um sentimento assim? É claro que esse sentimento de sofrimento é um obstáculo. Por quê? Amor a Deus é amor a Deus e só. Todas as outras coisas atrapalham. Então, Sri Ramakrishna diz: viva no mundo, mas com uma mão no mundo e outra mão aos pés do Senhor. Como que te faz isso? De tempos em tempos. Pratica a discriminação. Ó Senhor, você é o único eterno, tudo o resto é transitório. Nós somos seus agentes, você é o autor. Ó Senhor, dê-me amor por ti, até que lágrimas surjam nos seus olhos. Insista, insista, insista nesse pedido. Né? Cante os santos nomes de Deus. O nome de Deus e Deus são o mesmo. Pratique ouvir os ensinamentos, os passatempos do Senhor. Se você consegue encontrar pessoas verdadeiramente santas, que são aqueles que amam a Deus e falam só dele, não confundir, ok? Com outros. Você deve buscar, porque essas pessoas têm o poder magnético de transmitir espiritualidade. E sim, fazer um esforço para controlar os sentidos. Existem as coisas que você deve aumentar na sua vida, as coisas que você precisa diminuir. Todo aquele que disser que não é assim, mente para você. É assim que se resolve, meu irmão. É com a graça de Deus, ok? Vamos ser claros que é só Deus que pode carregar no colo. Mas você precisa ir no caminho da sua graça. Muito bem. Outra questão. Como entender a situação espiritual dos psicopatas? Se devemos compreender os atos de maldade de um psicopata como não sendo maldade, mas sim doença, não levaríamos a coisa a desconsiderar o elemento da alma em todos os casos, incluindo aí as ações das pessoas santas? Pois se os malvados podem ser apenas doentes, nós também não poderíamos dizer que os bondosos são apenas pessoas mais mentalmente saudáveis? Como determinar pecado ou virtude com essas réguas? Bom, muito bem. Vamos pensar, não é? Uma pessoa que tem uma deficiência cerebral muito grave, em que ela não pode falar, ela não pode fazer muita coisa. Ela está, né, num tipo de paralisia que ela fica muito, muito passiva. Então as pessoas cuidam dela até para ela comer, até abrem a boca para colocar a comida, limpam essa pessoa. Pergunta que eu faço é: essa pessoa tem uma alma ou não? Ela tem uma alma. Essa alma dessa pessoa, ela é uma alma deficiente? Não. Mas ela está num corpo com deficiências graves. Então ela não manifesta todo o potencial da sua alma. Ela tem limitações à manifestação da sua própria alma nesse corpo. Já dei esse exemplo 1000 vezes, né? Você coloca um CD, um DVD que tem um filme ali com uma trilha sonora incrível e cheio de cores. Você coloca o DVD do Trolls, você lembra o desenhozinho do Trolls? Cheio de canções, todo colorido. Aí você coloca ele para reproduzir num aparelho de DVD, só que o televisor não tem cor, ele não tem som. O que vai acontecer? O filme Trolls, que é um filme super colorido, super musical, ele não vai apresentar as suas maravilhosas músicas e sua cor. Isso não tem a ver com DVD, isso tem a ver com um aparelho de TV que não conseguiu reproduzir. Então, aqui, o psicopata, ele é o quê? Ele é um hardware com dificuldades. Então a alma prejudicada na sua manifestação.
A gente entende isso com mais facilidade quando é assim a subtração de certas coisas. Ah, não pode falar, não pode ver, não pode andar. Mas quando a gente acha que há um elemento ativo, a gente pensa que isso aí complica a questão da alma. Não complica. Por quê? As vazões da sua alma precisam dessa manifestação corpórea aqui. Então, por exemplo, quando uma alma eterna vem ao universo fenomenal como um caramujo, ele não consegue pensar em Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nessa vida. Por que Thakur disse que é raro o nascimento humano? Porque existem milhões de outras formas de vida, a qual nossa alma, adere. Perdão. Por uma série de questões, inclusive por determinações kármicas, e sempre essas, que fazem com que precisamos passar, às vezes, por períodos de maior dormência de nossas atividades, não é? Então precisamos nascer, por exemplo, como carvalhos, precisamos nascer como vermes, precisamos nascer como seres que não manifestam todo o potencial da alma, que tem como seu ápice meditar sobre Deus. E isso acontece, nossa alma não é de modo nenhum modificada na sua estrutura Atman. Mas o Jiva é mais ou menos precário. Então aqui o psicopata, ele é isso. Aí ele vai dizer, o psicopata é uma alma com limitações do hardware. E o santo? O santo é o quê? O santo ele é santo porque ele tem um cérebro potente? Não. O santo tem uma constituição física que permite ele manifestar a sua consciência. E ele a manifesta muito bem. Então não há aqui nenhum dilema com essa questão. Você reconhecer a estrutura física limitante não faz com que você desconsidere a potência da alma, não. Não é isso. Muito bem. Não estou conseguindo ver o tempo, então não sei se tem muito. Não, tem bastante tempo. Muito bem. Outra questão. Na época da pandemia, em que estava no auge a questão da polarização política, você recomendava às pessoas a cortar relações com aquelas pessoas que pensavam de modo muito contrário. É realmente necessário ser assim? Muito bem. É verdade. Vamos colocar isso de um modo mais amplo, fugindo de períodos, de circunstâncias específicas. Se você considera que alguém tem um pensamento atroz, se você considera que alguém tem um pensamento destrutivo, se você considera que alguém é muito obscurecido, mantenha a distância desta pessoa, sem a desconsiderar como uma alma espiritual eterna, que Deus perpassa ela. Sri Ramakrishna explicou isso muito bem, dizendo: Narayana está em todos os seres. Ele está no bondoso e está no malvado. Ele está no tigre e está no coelhinho. Sabendo disso, nunca deixe de acreditar que Deus está em todos. Mas você deve manter distância do malvado, ainda que Narayana o perpasse. Então não abrace o tigre, porque tigre Narayana vai comer o Narayana homem. Então aqui o ponto em questão é esse. Sim, devemos nos afastar das pessoas terríveis. Nesse caso aqui, naquele período que ela chama aqui de auge da polarização política, nós tínhamos pessoas manifestando comportamentos horrendos que demonstraram quem elas eram no jogo. Você sabendo que essas pessoas são racistas, que essas pessoas querem impor uma ditadura, que essas pessoas são a favor de tortura, que essas pessoas querem que a doença se espalhe, que se dane, que os pobres se explodam. Essas pessoas são as pessoas obscurecidas. Você quer companhia com elas para quê? Aqui, novamente, né, eu estou tratando de responder pessoas que consideram a minha tarefa aqui, falar sobre um caminho espiritual, um caminho de busca por amor a Deus, em que vai ajudar você a companhia dos malvados.
Você deve buscar sadhusanga. Satsang, associação sátvica, companhia dos santos. Nem sempre é possível ter companhia com os santos. Mas associação sátvica, associação de pureza, associação para o bem, é o que nos resta. Porque se a gente se junta com quem é péssimo, então a gente está relativizando a própria questão. Então, com certeza, sim. Não é? É muito positivo. Assim como é positivo se conectar com pessoas elevadas, é fundamental se afastar de pessoas malignas. Ah, mas a pessoa não é maligna, ela é o Atman. Ela é o Atman, está coberto pela forma maligna. Porque o tigre morde você. É um animal lindíssimo. Mas você não deve tentar fazer carinho no tigre, porque ele vai comer você. Quem viu aqui o filme A Vida de Pi, muito inspirado nos ensinamentos de Sri Ramakrishna, que se diga, mostra isso, né? Que o pai, que era um homem cético, um homem materialista, que o filme explica muito pela sua revolta perante uma doença que ele tinha, e o filho é muito espiritualista, o filho claramente inspirado em Sri Ramakrishna. Ele vai ao filho, o filho quer fazer carinho no tigre, porque o filho vê o olho do tigre e fala, tem lá uma alma lá dentro. E o pai pega uma cabrinha, leva e mostra o tigre comendo a cabra e fala, olha, tá aí o que o seu Atman vestido de tigre faz. No ensinamento de Sri Ramakrishna não há aqui um passo para o ateísmo, quando percebemos que o tigre come a cabra. A gente sabe que Narayana perpassa todos, que todos têm uma alma imortal, mas o revestimento conta. Ok? Muito bem. Questão. Qual é o problema da pornografia? Se todas as pessoas nascem do fruto do desejo sexual e o casamento e o nascimento de bebês é celebrado por todas as sociedades, por qual razão a pornografia, que atende a este mesmo desejo humano, é sempre descrito como uma coisa negativa? Ok, muito bem. Bom, novamente, né? Eu estou aqui desenvolvendo um canal voltado para explicar o caminho da devoção e do amor a Deus, segundo os parâmetros de Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Então, é claro que as minhas considerações têm a ver com esse diapasão. Ela não tem a ver com todos os diapasões. Não é? Num sentido do qual eu estou tratando aqui, a minha resposta vai fazer sentido, ok? Qual é o problema com a pornografia? O problema com a pornografia, se você é um aspirante espiritual, é que ela prende você àquilo que há de mais grosseiro na vida. Sri Ramakrishna dizia a respeito das dimensões da mente, ele dizia, os 3 primeiros graus da dimensão da mente de uma alma que vive como um ser humano são os portais do ânus, dos genitais e do umbigo, simbolizando isso as preocupações animais de um homem que pensa em defecar, urinar, cruzar, comer. Essas são as preocupações do homem animalizado. São os 3 primeiros portais da vida humana. Um homem que vive mal a sua vida humana. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido raro nascimento humano, não busca conhecer Deus. Esse não está buscando conhecer Deus. Esse está buscando conhecer um matinho para ele fazer cocô e xixi, uma fêmea ou um macho para ele cruzar e um pedaço de comida para ele encher o seu buchinho. É isso que esse sujeito faz, ainda que ele possa ter um terno, que ele possa ter um vestido caro, que ele possa ser sei lá, um CEO de uma empresa internacional, um político, um sacerdote. Se os objetivos da vida dele são esses, voltados para esses portais, ele está muito distante da morada de Deus, o 7º portal. Então, a pornografia prende você no portal dos genitais. Portal do cruzamento. É como se você fosse um pequeno coelho, um pequeno gafanhoto. Você quer apenas procriar. E você não nasceu como ser humano para se ater apenas a isso. E a pornografia prende a sua mente, volta a sua mente, inunda a sua mente do desejo profundo por ver um outro ser humano como um objeto para você tirar prazer sensorial dele.
Então, tudo é muito voltado para o seu corpo. Tudo é muito voltado para o seu corpo, as suas sensações. E muitas vezes, sensações que nem mesmo táteis serão, mas serão desenvolvidas na sua mente. Então, você vai se tornar muito atado com a pornografia, mais do que você já é. Então, esse é o primeiro problema com a pornografia. Aí ele diz aqui: as pessoas nascem do ato sexual. É verdade. E todas as sociedades celebram o nascimento de um bebê e celebram o casamento, que todos sabem que está inserido ali o desejo de duas pessoas terem relações sexuais abonadas pela sociedade. Muito bem. Então não é uma hipocrisia? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Se todo mundo celebra os frutos do sexo, que é o nascimento de bebês, e todo mundo celebra a consagração do desejo de fazer sexo, que é o casamento, qual é o problema com a pornografia? Bom, caso é que compreende-se que o casamento não é só desejo por ter sexo. Ainda mais em uma sociedade tão liberalizada como é a nossa, em que as pessoas não estão mais presas à ideia de ter que se casar para ter relações sexuais. Né? Então, o casamento celebra-se o quê? Que duas pessoas querem ser amigas, querem ser servidoras uma da outra, querem partilhar esperanças, querem ser parceiros um dos outros, querem dar apoio um ao outro. Isso é bonito. Isso é espiritual, isso é legal, isso é mais elevado do que simplesmente querer sexo. Então as pessoas estão celebrando no casamento o todo dessa questão, dessa esperança, até um tanto quanto, né, ingênua, né, de ter assim essa esperança na fraternidade tão intensa entre duas pessoas, não é? Nessa esperança da vida. É isso que o casamento celebra. Não é simplesmente porque, tá, eles conseguiram um bilhete para eles poderem ter relações sexuais. Ainda mais hoje. Não é? O outro ponto, então, ele fala do nascimento dos filhos. As pessoas celebram o nascimento dos filhos esquecendo de onde eles vêm. Não. Celebram a vida. A vida que surgiu, a mágica da vida, esse mistério profundo da vida, que vem revestido de um serzinho tão bonitinho, tão doce, tão dependente, que pela sua própria constituição física reclama de nós uma simpatia. Então aqui ninguém olha para um bebê e pensa em sexo, a não ser que você seja um doente. Então ninguém olha para um bebê e pensa, os pais, imagina os pais, um em cima do outro. Quando você vê um bebê, se você tem assim, isso é uma distorção da sua mente. Então, a pornografia é só animalidade. Casamento, nascimento de crianças, não. Então é por isso que é diferente. É por isso que não tem nada a ver. Não é? Então é negativo porque nos animaliza. Casamento e a celebração do nascimento de crianças nos humaniza. Ainda assim, casamento em si e nascimento de crianças não é espiritualização. Porque ainda estamos, sim, numa dimensão muito primitiva aqui. Mas estamos já aqui com possibilidade de alcançar o quarto portal que Sri Ramakrishna viu. Disse, começamos a pensar que somos mais do que um bicho. Muito bem. Outra questão. Católicos e cristãos ortodoxos veem o carnaval como aquilo que acontece antes de começar um tempo de jejum, a quaresma, que é a preparação para a pessoa... Não, que é a preparação para a Páscoa, desculpe. Então o carnaval é uma parte do calendário religioso para essas pessoas. Você foi cristão ortodoxo. Hoje em dia, como um devoto de Ramakrishna, como lida com o carnaval, a quaresma e a Páscoa? Muito bem. É verdade. O carnaval é uma festa, é uma celebração dentro do escopo do calendário religioso, definitivamente. Né? É a despedida da carne. Justamente por causa da quaresma, é um período em que se abdica de muitas coisas. Como prática cética para purificação, para a celebração espiritual da ressurreição de Cristo. Então, de fato, eu durante muitos anos fui um cristão ortodoxo e a quaresma, chamada de grande quaresma,
ela é o ápice do ano ortodoxo. É o momento em que mais há mobilização para a jornada espiritual, porque a Páscoa é a festa das festas e a grande quaresma é um período de grande ascese, de grande abdicação de alimentos, né? Você fica ali, né, completamente vegano durante aqueles 40 dias e abdica também das relações sexuais dos casados, né? Bebidas alcoólicas, muito voltado para trabalhar o corpo, discipliná-lo para uma luta espiritual, digamos assim. Os católicos romanos sempre foram mais brandos em relação às suas questões da quaresma, que eles não chamam de grande quaresma porque eles não têm outras quaresmas. Os cristãos ortodoxos têm outros períodos de 40 dias no ano, né? Eles fazem um período de jejum de 40 dias para a natividade de Jesus. Tem o jejum também que celebra, né, a dormição, falecimento, né, da Mãe de Deus, da Virgem Maria. E tem o jejum também dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Então os ortodoxos têm quaresmas, embora só do Natal seja 40 dias mesmo. Então eles dizem grande quaresma porque é o jejum da Páscoa. Quaresma podia ser traduzido como jejum, digamos assim. Quaresma de 40 dias, mas enfim. Os católicos não têm esses outros períodos assim de grandes temporadas de jejum, então a quaresma para eles é só quaresma mesmo. E tem também recomendações ascéticas, a qual eu vou ser honesto dizer que eu não conheço aqui com profundidade, mas eu sei que são menos rigorosas do que aquelas propostas pela Igreja Ortodoxa, que são praticadas por aqueles mais piedosos e tudo mais, não é? Os ortodoxos nominais seguem isso muito relativamente, ou não seguem, e a esmagadora maioria dos católicos não segue rigorosamente nada sobre isso, não é? O catolicismo se tornou muito, né, secularizado e muito. As práticas foram sendo reduzidas muito. Então, o catolicismo. Enfim, mas tem essa ideia, né? Que vai antecipa a quaresma. Os católicos vão entender de outras formas. Ah, eu vou ler mais, eu vou fazer mais caridade, de repente eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou abdicar de um chocolate com castanha nas sextas-feiras. É a ascese assim, do católico, é mais ou menos essa. Assim. E não estou criticando isso, não. É só como as coisas são. Ok? Porque você pode ser um praticante muito rigorista dessas coisas todas e não estar pensando em Deus em nenhum momento. Não é? Nos meus tempos de cristão ortodoxo, eu era muito rigoroso comigo mesmo. E muitas vezes eu percebia que às vezes aquilo era uma gincana do esforço. Eu falava, puxa, eu não estou me dedicando ao mais importante, que é aumentar o meu amor por Deus. Aquilo era uma luta para mim. Sempre para a quaresma, mas era um período também de muita reflexão. Eu acho que isso é importante, né? Pensar assim, será que eu estou no caminho, de fato, para o amor a Deus? Muito bem. Então, assim, tem esse aspecto que ele falou, né? Então, o carnaval era o período para você se despedindo do consumo de carne e também das relações sexuais. Hoje em dia, isso se diluiu tanto, sobretudo nas sociedades católicas, digamos assim, que o carnaval é um período de você se largar no mundo, beber muito, ter relações, namoros, né? E ter todo tipo de excesso para depois voltar pro trabalho, voltar para a vida regular. É tudo mundano, é tudo completamente mundano, tudo totalmente secular. Não tem rigorosamente nada de espiritual aqui. Esse é o paradigma atual. Muito bem. Como eu lido com essas coisas hoje em dia? Eu não tenho mais nenhuma prática relacionada a essas tradições do cristianismo. Eu tenho um profundo respeito, boas recordações, muitas, e gratidão mesmo pela minha sadhana cristã ortodoxa durante muito tempo. Me ajudou muito, muito, muito na vida. Mas hoje em dia eu não tenho essas práticas, então eu não tenho relação com o calendário da Páscoa, Quaresma, não tem. Não tem nada disso. Não tem nada disso relacionado às minhas práticas. Eu tenho uma sadhana voltada à devoção a Sri Ramakrishna e ela tem suas próprias características, mas não são tão assim rígidas, não tem esse estabelecimento de calendários e tudo mais. Então, mas eu procuro ser um praticante espiritual para fazer desenvolver em mim aquilo que é importante para mim. Buscar ter anseio por Deus. Né? Estou nessa luta. Então, hoje em dia,
não tem nada para mim, assim, relacionado a isso, não. O que eu posso desenvolver, assim, em relação a essa coisa, é... O carnaval é um período que, né, muda algumas coisas na nossa vida, as crianças, né, não vão para as aulas, né? A minha esposa também fica de folga do trabalho dela. E assim, um tempo mais, né, o bairro fica diferente, assim, fica meio agitado, tem alguns blocos, e algumas coisas também não funcionam, mas mais sobre a vida ordinária, assim. Mas não é um período, para mim, marcado como um ponto. Agora, o que eu diria é que para aqueles que são aderentes a uma sadhana relacionada ao caminho do cristianismo, é uma oportunidade, sim, de usar esse período como, não como, eu vou aproveitar para comer agora. Porque eu lembro, na época eu era ortodoxo, era assim, né? As semanas que antecipavam a grande quaresma, você ia se despedir do queijo, de laticínios, você se despedia da carne, aí comia pra caramba, então, para depois entrar num período de grande ascese. Eu não acho que esse seja um caminho, não. Eu acho que o caminho é você se buscar aquilo que Sri Ramakrishna nos ensinou, né? De tempos em tempos, busca se refugiar, busca ficar sozinho, discriminação, né? Só Deus é o agente, eu sou o instrumento. Ó Senhor, dei-me amor por ti. E buscar um retiro nesse período de carnaval é uma ótima ideia. E se você não pode fazer isso, aproveite os seus dias de folga para mergulhar em coisas espirituais, não é? Assista filmes antigos, devocionais, sabe? Ben-Hur, Rei dos Reis, não sei, tantos outros para assistir que são bons. Outro dia eu estava vendo uns vídeos antiquíssimos sobre a vida de Sri Chaitanya, maravilhosos, vidas sobre a vida de Sri Ramakrishna, leituras sobre grandes santos, sobre grandes amantes de Deus, não é? Orações, práticas assim. Isso é muito bom nesse período. É o que eu recomendaria, não é? E isso para todos, em tantas épocas na vida. Então, eu, por exemplo, sempre que tenho um tempinho, procuro, não é? Aumentar o espaço disso na minha vida, porque me beneficia muito no objetivo que é tornar meu coração mais aberto para sentir o amor de Deus, não é? E para desenvolver amor por Ele, ter um relacionamento, tá bom? Então, para mim, hoje não tem mais as práticas relacionadas a esse calendário, mas eu acredito que é uma boa coisa, né? Fazer uso. Carnaval, assim, aí alguém pode perguntar, e o carnaval tem problema? Depende. O seu objetivo é cultivar amor por Deus, então todas as coisas que são extremamente mundanas prejudicam. Então, carnaval é extremamente mundano. Então, eu desci, né, período de carnaval, vou no mercadinho ali, as pessoas estão andando na rua seminuas e tudo mais, e bebendo, e falando alto, e olha, tá tudo certo no que diz respeito à lei, não estão fazendo mal a ninguém. Mas no que diz respeito a buscar desenvolver amor por Deus, essas práticas são obstáculos, ok? Então, se você puder fazer outras coisas, acho que é bom. Né? Mas é isso, meus amigos. Por hoje é só. Até um próximo vídeo com essas questões. Eu vou pegar essas perguntas e vou separá-las e fazer vídeos à parte também, para que chegue a mais pessoas isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima, então. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Fiquem todos com Deus.